Eu posso colocar qualquer movimento de arte dentro da cerâmica primitiva. E através dessa técnica primitiva eu posso colocar ao meu trabalho uma ideia contemporânea, né? Um minimalista. Eu hoje me sinto assim, é um responsável, né? E um cuidador desse movimento, né? Um cuidador dessa época que a gente vive, né? Que é o mundo contemporâneo, né? A gente está passando por pós-contemporâneo, já chega a tecnologia, né? A tecnologia ela vai tomando um espaço de uma forma assim arrebatadora e sem volta, né? A gente não tem volta mais em relação à tecnologia. E com isso a gente vai fazendo um contraponto, né? Mostrando a nossa contemporaneidade, o nosso passar para esse século, né? Que é esse século XXI, deixando esse registro, né? Não em relação ao meu trabalho, mas em relação ao momento, né? Em relação ao que a humanidade, para onde que a humanidade vai, o que a humanidade está fazendo, né? O que a humanidade assim vai deixar, né, de coisa positiva, porque a nossa caminhada histórica a gente deixa tanto positivo e tanto negativo, né? Como eu quero cuidar dessa parte positiva, né, também deixando no meu trabalho algumas guerras, algumas problemáticas, algumas questões sociais, algumas questões até assim humanas mesmo, né? Uma questão de relacionamento, como que a gente viveu nessa época, né? Daqui milhões de anos, não sei se a Terra vai existir ou se alguém vai falar quanto eles são ignorantes, quanto eles são primitivos, né? Isso aqui são um teste que eu vou fazendo, tá vendo? Uma incrustação de outros materiais para vai ficando aqui, até ver o que vai dar. E tem peça que está enterrada aqui, porque quando eu morrer, eles vão escavar aqui, vai ter peça aqui. A minha origem mais assim de artista, de fazedor de coisas, né, baseado na arte, foi da minha mãe, que a minha mãe é cigana. Então o meu avô já trazia isso, meu avô era um fazedor de caixão, e com isso ele foi esculpindo, né? E eu olhando aquilo, né? Mesmo assim sem saber o que estava fazendo, muito criança. E minha mãe bordava, fazia algumas forros em papel, porque o pano era caro. E eu sou de uma família de 11 irmãos. E para poder dar todo esse apoio para a molecada, né? Para não fazer bagunça, minha mãe construía brinquedo no fundo de quintal. A minha casa teve muito amplo o quintal e aqui a gente começava a trabalhar. Na década de 70 aí começou a migrar, né? Começou a aparecer trabalho, né? As indústrias começaram a ter a produção, inclusive a automotiva, né? A fabricação de automóvel aqui no Brasil. E sempre incentivava. E eu tive um problema de fala, eu não falava, eu era gago e muito nervoso. Então eu fui aprender a ler, eu já estava com 12 anos, né? Então eu tinha essa dificuldade. E sempre assim mais tímido, mais afastado, e eu ficava desenhando no chão, recortava, fazia uns buracos. Vinha muito lata, né, de já pintada, eu riscava ali para desenhar naquelas latas aí, né, mas ninguém ligava, não tinha nenhuma assim, interesse naquilo. Aí meu pai, a gente morou num bairro e meu pai falou, não, falou com a minha mãe, vamos levar esses meninos para lá para eles não ficar bobo. Aí a gente veio morar aqui já no centro. E eu fui para um colégio chamado Ricardo Misson. E esse colégio tinha uma pedagogia, uma didática diferenciada que me deu atenção, porque na escola do bairro não tinha essa preocupação. Era ali meio que bagunçado, não tinha uma diretriz educacional. E nessa escola eles perceberam isso e foi, né, eu escrevi errado, não tinha, né, nenhuma forma de escrever ainda, não conseguia aprender. Era disléxico mesmo, tinha uma, né, dislexia.
E com isso a professora percebeu e deixou eu ficar na mesa dela. Então eu estudava na mesa da professora, todo mundo ali nas carteiras normais eu estudava. E ela começou a me dar, talvez não me ensinando, mas me dando um apoio assim, né, moral, né, não deixando os meninos fazer graça comigo, né, porque eu não conseguia às vezes palavras. Até hoje eu tenho uma dificuldade em dizer algumas palavras. E ali a gente foi desenvolvendo, né. Quando o homem conseguiu guardar o fogo, ele colocava um pedaço de barro com pedra e a pedra solidificou. Demorou bilhões de anos para chegar nisso. E a gente ainda eu permaneço nisso. Isso vai trazer para o futuro, né, daqui a 50 anos, 100 anos, vai registrar o nosso momento, né, de existência aqui. Ó, e tampa aqui, ó. Já está aqui dentro, ó, tá vendo? Aqui você economiza barro. E aqui pode ser uma ferramenta qualquer, que é uma faca de cozinha meio danificada já. Tem que ficar preso aqui ao torno. E aqui a gente vai já baseando no que você quer, né? Já tem que já dar uma forma nela aqui, ó. A cola do barro é a água. Aí você vai espremendo, sentido subindo. Aí quando você passa a ferramenta, você vê o jornal, é sinal que a parede está fina. Aí você vai basear a parede da sua peça. Porque a gente vende a escultura, não é barro, né? Não é a grossura. E a gente tem que preocupar muito com o peso da peça, porque hoje o avião só leva 10 kg, né? Na mão. Se passar, tem que despachar. Ó, aqui já é uma estrutura que dá para fazer qualquer coisa. Um santo, um castiçal, alguma coisa. Uma peça moderna. Aqui fazer uma peça mais estilizada. Que pode virar um santo também, que já dá para fazer um São Francisco, dá para fazer um São José. Vou fazer ela com um pouco de braço aqui. Tá vendo? Já está tomando uma forma aqui, ó. Tem peça que eu falo pro cliente que tem que ter muita fé para ele ver um santo aqui, porque o trem fica tão abstrato que o cara não vê nada. Mas a intenção é essa, e hoje a arte, o movimento de escultura, você tem que levar que o cliente, o espectador, né, pense. Ela traz uma outra leitura que você quis dar. Bendito, louvado seja a paixão do Redentor. Desceu do céu à terra, padeceu por vosso amor. Padeceu
reza, irmãos meus, reza pelo amor de Deus. Reza pelo amor de Deus. Eu fiz uma exposição uma vez que o meu acabamento nas costas não ficou legal. Aí uma professora me chamou a atenção. Porque a escultura é tridimensional, então ela tem que ter um desenho nas costas também. Então você faz uns movimentos aqui. Aí já tá legal. Eu só registro no barro o que a gente está vivendo, né? Está vivendo esse momento assim, meio de guerra fria, né? Meio de intempestivo, né? As mudanças de hábito, que são os hábitos, são muito relevantes. Para ter uma ideia, em 16 anos, quando a tecnologia surgiu, a gente evoluiu 100 anos. Só que a evolução tecnológica foi de 100 anos, mas a nossa biologia continua a mesma. Então, o nosso raciocínio é lento, a nossa criação, principalmente brasileira, ela é preguiçosa, né? O brasileiro tem preguiça de pensar, de criar algo novo. Então, a gente repete muito modelo do exterior, da Europa, né? Das Américas, né? Agora, né? do mundo asiático. A Ásia, né, em questão em relação à China, ela vai dominar o mundo, independente se brasileiro quer, se americano quer, se europeu quer. Ela vai dominar o mundo, porque eles estudam, eles preparam, eles têm tecnologia para isso. Enquanto nós aqui, né, latino, a gente fica ainda pensando em futebol, não é que é errado, mas isso não leva a lugar nenhum. Isso não leva você a pensar. O último, assim, o brasileiro que mais criativo foi o Santos Dumont. E aí? Ficou no Santos Dumont, né? Ficou na criação de uma aeronave que hoje está, né, supersônica, né? A gente já tem voo para a Lua, né? E de outra forma, mas já evoluiu isso, né? Essa planta aqui, ó, ela chama Bertalha. Eu sou vegetariano, então ela tem 100% de proteína. Isso aqui equivale a um bife. Isso aqui equivale a um bife. Você pode comer ela in natura. Pode mastigar ela. Isso aqui, ó, ele chama caraduar. É o mesmo da família do inhame, do cará, só que ela dá no ar. Aqui vai ser um Sagrado Coração de Jesus. Você fala, mas não tem nada a ver, né, cara? Mas vai sair, né? A cerâmica, a gente equipara muito a palavra do oleiro, né? Que é uma passagem na Bíblia que quando o irmão, né? Que quando o ser humano ele erra, aí ele vai nesse capítulo lá para ler sobre o restabelecimento do ser humano. Aí ele conta, né, a parábola que é igual o oleiro. O oleiro quando quebra o pote ou quando o pote não consegue formatar, não consegue fazer o pote, ele restabelece com o amor a Jesus, o amor a Deus, né, o Criador. Porque sempre quando você vai ao Criador, quando você vai ao Cristo, ele te restabelece as suas amarguras, seus pecados, você vai redimir de tudo isso através da parábola do oleiro.
Esse aqui é um Cristo maneiro, que o Cristo maneiro ele é um Cristo hippie. Tem uma galera aí que curte esse santo. Ele tem tatuagem, ele tem anel, tem uma pulseira e ele tem uma personalidade. A gente chama de persona, que é quando é um Cristo mais pop, né? Que pouca gente conhece e faz. Então ele tem aqui uma doidura aí, ó. A felicidade é momento, né? Que quando você propõe alguma coisa e consegue realizar. Porque se você for ficar feliz, você vê que é um bobo, né? Porque com tanta perversidade, com tanta agonia, com tanta problemática, você fala, sou feliz. Não é. São os momentos, aquilo que eu proponho, eu consigo realizar, eu tenho minhas metas. Quando as minhas metas é fechada, aquilo é bom. Quando eu consigo, né, agradar alguém com o meu trabalho, é isso. Agora, eu tenho que me provocar, né? Me provocar. Porque você tem que ter uma raiva dentro de você, que senão você não ataca. Se eu não me provocar, não tiver assim, no ataque, eu vou ficar com mais um, né? Eu tenho que me desafiar todo dia. O Van Gogh, ele cortou orelhas, né? Se suicidou porque não conseguiu pintar a cor daquele sol, daquele dia. Ele pintou de madrugada, ele pintou de manhã, na hora do almoço, ele pintou, ele tem um quadro noturno que é maravilhoso. E ele não conseguia pintar certas cores daquele momento. Ele comia tinta para saber que pintava, ele comia muito tinta amarela. E ele cortou a orelha e se suicidou, então deu um tiro, né? Porque ele queria estar na frente, é um Don Quixote, né? Um sonhador, né? Se o artista não sonhar, ele pode parar com tudo, porque a próxima peça que vai ser legal. Está dentro de mim, eu não sei o que vai sair, nem para onde vai. Então a gente fica assim, atrás dessa doce ilusão da vida, que a vida nada é um engodo, né? É uma mentira. Então a arte é assim, essa agonia constante, né? A gente é inquieto, né? O ser humano tem que ser inquieto. O dia que você falar assim, pô, tô tranquilo, já era.